Então, gente, continuando aqui, vamos ver agora o tópico sobre oferta agregada, tá? A gente viu na primeiro ponto aí da matéria, que foi contabilidade social, a gente viu o procedimento de cálculo do PIB, Produto Interno Bruto, que representa o volume de riquezas produzido no país, né? O PIB a gente viu como estimativa. E a questão esse volume de riqueza produzida no país, por que foi produzido exatamente um determinado volume de riqueza? Por que não foi produzido mais ou menos? O PIB de um país, ele é gerado com base na interação entre a oferta agregada, que é o que a gente vai ver aqui agora, e a demanda agregada, que a gente vai ver depois, né? Então, para a primeira prova, a gente tem os tópicos contabilidade social, balanço de pagamentos e oferta agregada. Essa é a matéria da primeira prova. Depois da primeira prova, a gente vai ver a outra parte importante da economia, que é a demanda agregada, tá? E no final da matéria a gente vai ver a união, né, a interação entre oferta agregada e demanda agregada. Tá bom? Sendo que na segunda prova, a rigor cai a matéria toda, só que eu vou enfatizar a demanda agregada. Para VR e para VS é que a gente vai ver a matéria toda e vai cair com peso igual as duas partes da matéria, tá bom? Mas enfim, aqui agora vamos ver a oferta agregada. O PIB, como eu estava falando, ele é gerado com base na interação entre a oferta agregada e a demanda agregada. O PIB é gerado com base na relação entre o que o país é capaz de produzir e oferecer na economia, a nossa oferta agregada, e o que o país compra, né? Se o país comprar mais do que ele é capaz de produzir, então vai dar um efeito que não é produzir mais. A gente tem o PIB potencial, vamos falar disso agora na oferta agregada. Se a nossa demanda for tal que a quantidade de produção demandada for maior do que o máximo que o país é capaz de ofertar, então isso não levará o país a ofertar mais, porque não dá para ofertar mais. A gente precisa ampliar a nossa capacidade de ofertar bens nesse caso. Agora, o fato do país ser capaz de ofertar coisas, bens, produtos e serviços, não significa que tais bens serão comprados. Talvez a demanda não absorva tudo que o país é capaz de produzir. Aí vai ser um problema de falta de demanda. Aí vai ter que ver o que fazer para aumentar a demanda na economia, né? Mas enfim, temos a oferta agregada de um lado e a demanda agregada. Agora vamos ver a oferta agregada, tá? Com relação, para falar da oferta agregada, a gente vai meio que supor que a demanda está dada. A demanda absorve tudo que a gente é capaz de produzir. É assim que funciona no mundo real? Não, a gente vai fazer isso só por razões metodológicas e didáticas. Depois, quando a gente falar de demanda agregada, a gente vai considerar que a oferta agregada é capaz de vender tudo que o país deseja comprar. É assim que funciona na prática? Em condições normais, não. Mas por razões metodológicas é assim que a gente vai considerar. É só para facilitar, tá bom? Mas enfim, a oferta agregada. O que é a oferta agregada? A oferta agregada, ela representa a quantidade de bens, produtos e serviços, ou, no caso da macroeconomia, produção nacional, que os agentes econômicos, pessoas e empresas, se dispõem a produzir e vender a cada nível de preço, né? Então, a oferta agregada, ela já diz respeito ao problema da agregação que a gente falou lá na introdução ao curso. Existe oferta na economia, existe oferta individual. Você oferece na economia aquilo que você é capaz de produzir, né? Você está ofertando sua mão de obra, você produz bens, certos produtos, você presta certos serviços e você está oferecendo isso na economia. Existe oferta individual. A gente pode falar em oferta de mercado. O que seria oferta de mercado? Seria a união da oferta de todos os produtores de um determinado bem. Tem várias pessoas produzindo leite, cada um deles tem diferentes estruturas de custo e diferentes disposições e capacidades de produzir e vender leite a cada diferente nível de preço.
Então nós temos diferentes produtores com diferentes ofertas individuais de leite, né? Somando as ofertas individuais de todos eles, nós temos a oferta de mercado de leite, um produto específico na economia. Aqui a oferta agregada, ela faz referência à soma das ofertas de mercado de todos os produtos e serviços da economia, tá? Então é o problema da agregação que a gente já falou. É uma coisa razoavelmente sem sentido, mas é o que vamos fazer aqui, né? Tem gente que fabrica carro, tem gente que produz leite, tem gente que vende ingresso para cinema, né? E tem gente que vende estadia em hotel, e tem gente que vende corte de cabelo. Diferentes pessoas em diferentes condições, oferecendo diferentes produtos, diferentes serviços. A gente até pode juntar as ofertas individuais em diferentes mercados. Aqui a gente está generalizando essa ideia. A gente está considerando que será agregado a oferta de todos os produtos e serviços de uma vez só, né? Como que se estivéssemos produzindo e ofertando na economia um único produto, que seria o produto nacional. É algo ruim de ser feito, mas é o que deve ser feito. Isso aqui é macroeconomia. Vamos pensar na economia como um todo, não num setor ou outro, não numa região ou outra, tá certo? Mas enfim, isso é oferta agregada. E nas palavras de Keynes, que é o pai da macroeconomia, a gente tem o quê? Essa definição de oferta agregada, né? Vamos dizer, seja Z, esse é um trecho do livro do Keynes, a teoria geral do emprego, do juro e da moeda. Seja Z o preço de oferta agregada da produção resultante do emprego de N homens, e seja a relação entre Z e N, que chamaremos função de oferta agregada, representada por Z igual a uma função φ de N. O que isso aí quer dizer? O preço de oferta, no caso, é o preço mínimo para você contratar tantos funcionários. Esses funcionários terão um custo, você tem que pagar o salário para eles, e você vai ter outros custos de produção, e considerando o que essa quantidade de trabalhadores vai produzir e vai custar, você tem que cobrar um preço mínimo. Então, dado que na economia o seu produto esteja a um certo nível de preço, tem um certo nível de preço, para esse nível de preço você pode produzir uma certa quantidade contratando uma certa quantidade de trabalhadores, né? Se o preço aumentar, você pode aumentar a produção. Se o preço cair, de repente você tem que reduzir a produção até parar a produção. Esse é um pensamento microeconômico válido, né? O problema seria a agregação disso. A gente está considerando o preço da produção nacional. Então tudo bem, a gente pode pensar em nível médio de preço ou índice de preço, podemos fazer isso para entender, mas meio exagerado isso, mas é isso que vamos fazer, né? Existe a oferta agregada, o emprego de tantos milhões de homens no país, no Brasil, vai gerar um certo nível de produção, e para se realizar, vender essa produção na economia, ou para contratar essa quantidade de trabalhadores, é necessário que essa produção tenha um determinado preço. A esse preço se produz um tanto e se contrata uma certa quantidade de trabalhadores. A preço maior se contrata mais gente, a preço menor se contrata menos gente. Então a oferta agregada é a quantidade de produção e emprego que a economia se dispõe a realizar a cada diferente nível de preço, tá certo? Isso é oferta agregada. Mas então o que eu acabei de falar, né? Como o PIB dos países é composto por uma infinidade de diferentes bens, produtos e serviços, o que acontece? Acontece que no curso de macroeconomia, como a gente está considerando a economia como um todo, então é necessário fazer alguma hipótese de agregação, né? E temos o problema da agregação. Vou repetir isso aqui umas 500 vezes agora, né?
A gente está fazendo uma abstração, imaginando que existe uma coisa chamada produto nacional, né? E o produto nacional é o PIB. É como se o PIB fosse uma coisa só, né? Ou que todo mundo produz essa coisa, ou se esse PIB é composto por diferentes bens, então todo mundo que trabalha, ele é uma cesta de bens, todo mundo que trabalha e produz essa cesta de bens, né? Onde a distribuição dos bens na economia está representada nessa cesta hipotética na proporção da quantidade desses bens que são produzidos na economia real, né? Se a economia produz 5% do nosso PIB é aço ou petróleo, então significa que todo mundo trabalha e produz uma cesta na qual 5% dos produtos que compõem essa cesta é petróleo, ou seja, todo mundo produz petróleo, para simplificar, tá certo? Ou seja, metaforicamente, eu vou fazer uma metáfora aqui, né, muito comum. A gente pode considerar isso aí que eu falei, né, que a gente pode considerar o PIB como sendo uma cesta padrão, onde todo mundo trabalha e produz, ou por um único bem, né? Por exemplo, no Brasil dos anos 30, o que o Brasil produzia? O Brasil produzia café. Isso, por um lado, é um exagero, de outro lado, é uma aproximação. Mesmo que, na verdade, o Brasil produzia muito mais coisa que café, não produzia só café, mas o café era o produto mais importante, que chamava mais atenção e que dava dinâmica à economia, né? Então, supostamente, a agricultura do café vai bem, o resto da economia vai bem. Café vai mal, o resto da economia vai mal. Então, estamos considerando que os outros setores da economia, eles são meio que atrelados. Isso é errado, né? Mas, vamos dizer, em média, como o café é muito importante, ele impacta a economia desse jeito. Então, podemos, né, vamos imaginar metaforicamente que o Brasil produzia café. É o mesmo que dizer que hoje o Brasil produz soja. O Brasil não produz soja. O Brasil produz uma infinidade de bens. Mas, sem dúvida, soja é muito importante para a economia. Mas daí a gente considerar que o que acontece com a soja é o que acontece com o Brasil, vai uma grande diferença, tá? Mas então, na macroeconomia, temos que considerar a economia como um todo. Então, o produto nacional é o PIB. Onde PIB, vamos dizer, é uma coisa só. E todo mundo produz essa coisa chamada PIB. Nós produzimos unidades de produto nacional. Por um lado, isso está completamente errado, mas de outro lado, a gente, sem perder de vista que o PIB é composto por uma infinidade de produtos e serviços produzidos por diferentes pessoas, empresas em diferentes condições e regiões. Então vamos falar do PIB como representando a produção nacional, né? E todo mundo trabalha para produzir o produto nacional, sem perder de vista que diferentes pessoas produzem diferentes coisas, tá bom? Então isso é uma coisa. Outra coisa para produzir o PIB, ou diferentes pessoas para produzir seus diferentes produtos, a soma da renda gerada nos diferentes setores dá o nosso PIB. Então, para produzir os diferentes produtos e, por consequência, o PIB, é necessário o uso de recursos produtivos, né? Recursos como, por exemplo, máquinas, energia, matéria-prima, trabalhador, computador, combustível, entre muitos outros, né? E todos os recursos produtivos utilizados no processo produtivo são chamados de fatores de produção ou recursos produtivos, tá certo? Sendo que diferentes produtos requerem diferentes recursos, né? Produzir soja, você precisa de certos recursos. Uma fazenda, produzir petróleo, você precisa de outros recursos, uma plataforma de petróleo, né? Ou um petroleiro, né? Mas diferentes produtos e serviços requerem diferentes recursos.
mas todos os produtos requerem recursos, né? Aí vamos falar sobre esses recursos aí, só que no próximo vídeo. Valeu? Tchau!